Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos começar a nossa aula, ok? Então eu vou reduzir a nossa aula, vai ser bem pequenininha, tá bom? Para vocês conseguirem fazer os exercícios. Como vocês sabem, a minha aula ela não vai ser online, ela vai ser gravada, ok? Mas eu quero que vocês façam os exercícios porque é assim que eu vou contar a chamada, tá bom? Eu quero que vocês abram, por favor, na unidade 1, tá bom? Na página 138, ok? Nós vamos estar falando sobre relações de posse, combinado? Então eu já deixei o quadro aqui preparado para vocês e eu vou tentar explicar o melhor que eu conseguir. Olha só, as relações de posse é quando eu vou dizer que eu possuo alguma coisa, certo? Então, por exemplo, eu possuo o meu carro, o meu cachorro, esta pulseira é minha, tá bom? Então isso é uma relação de posse, tá bom? Agora vamos ver aqui. A relação de posse, ela sempre vai concordar em gênero e número com o possuidor e não com a coisa possuída. Mari, o que você tá falando? Olha só. Aqui eu tô falando her father, o pai dela. Esse her está no feminino, não está concordando com father, está concordando com ela que possui o pai. Ou seja, está concordando em gênero, que é feminino, número singular, com o possuidor, que é a pessoa que possui, tá bom? Então, pai dela, combinado? E não com a coisa possuída, não com o pai, tá bom? Isso é bem simples. Pra gente entender isso, a gente tem que saber os personal pronoun, que são os pronomes retos, tá bom? Que vão ser sujeitos da frase. Então aqui eu tenho I, eu, you, você, he, she, it, que a gente já sabe que são os especiais, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, tá bom? Eles vão ter sempre função de sujeito da frase. Eu vou ao mercado, ele é legal, ou seja, quem é o sujeito? Aquele que faz a ação, tudo bem? Agora, o possessive adjective, ele vai indicar a posse, é aquele que a gente está mais acostumado. Ele tem função de adjetivo, então ele tem que vir grudadinho com o substantivo, por isso que eu coloquei esse coração. O adjetivo ama o substantivo. Se eu falar minha casa é amarela, certo? Casa, substantivo, amarela, adjetivo, e eles estão grudadinhos. Agora, se eu colocar minha casa, esse minha, aqui nessa função, ele tem função de adjetivo, porque ele também está grudado ao substantivo, tudo bem? Então eu vou ter my, your, his, her, its, our, yours, theirs, ok? Então esses aqui são os possessive com função de adjetivo. Então eu vou falar minha casa, my house, sua casa, your house, sua namorada, your girlfriend, tá? Que mais? Vamos ver. Seu escritório, your office. Aqui não é yours, gente, desculpa. É your, tá bom? Tem que ter um errinho pra ficar legal. Gente, voltando à explicação. Olha só, na apostila de vocês, aqui, ó, no meinho tá escrito yours. Mas tá errado, tá? É your mesmo, tudo bem? Então aqui, ó, my, your, his, her, its, our, your, theirs. Então eu vou falar assim, o carro de vocês é verde. Your car is green. Tudo bem? Então é your e your, é a mesma coisa. Deu pra entender isso daqui? Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui, ó. My dog is tiny. Meu cachorro é pequenininho. My está ligado a dog, que é um substantivo, é um nome, então ele tem função de adjetivo. Aqui, his wallet is blue. A carteira dele é azul.
Então, wallet está ligado ao his, ou seja, também está indicando posse, tudo bem? Agora, vamos para o possessive pronoun. Ele vai ter função de substituir o substantivo, vocês vão entender isso, tá? Ele vai poder ser o predicado, ele vai poder ser o sujeito, a gente vai entender isso um pouquinho. Então, eu tenho mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ele é diferente dessa coluna aqui. A função deles é a mesma? Teoricamente, sim, indicar posse, mas o lugar dele na oração é diferente, tá bom? Então, vamos para o exemplo aqui, ó. That tiny dog is my dog. Se eu falar assim, aquele cachorro pequenininho é meu cachorro, fica repetitivo. Então, para eu não repetir novamente my dog, eu transformo ele em mine. Ele é meu, tudo bem? Então, aqui, ó, ele substituiu o meu substantivo, que seria dog, para que eu não repetisse duas vezes, tá bom? That wallet is his. Aquela carteira é dele. Eu não preciso falar aquela carteira é a carteira dele novamente, ok? Então aqui eu substituí. Mas, professora, his e his não é igual? Sim, nesse caso sim, porque o his e o his são o mesmo pronome, mas nem sempre vai ser assim. Então eu tenho que saber quando eu vou usar a tabela do meio e quando eu vou usar a última tabela. Para finalizar, eu tenho um exemplo aqui, ó. Your shoe is good. O seu sapato é legal, but I prefer mine, tá? Mas eu prefiro o meu. O seu é bom, mas eu prefiro o meu. Nesse caso, ele vai ter função de objeto do verbo prefer, tá bom? Your shoe is good, but I prefer my shoe. Eu poderia dizer assim, mas fica repetitivo. Então, eu coloquei mine, eu substituí. E aqui, ó, Mike decided to sell his car. O Mike decidiu vender o carro dele. His is better than the company's. O dele é melhor do que o da empresa, do que o da companhia, tá? Então, esse his, ele vai ter função de sujeito. Então, significa que nem sempre essa coluna vai vir no final da oração. Ela pode vir no começo, se ela vier para substituir o substantivo. Como o substantivo já foi citado aqui, que é car, ele não substituiu na próxima oração, mas mesmo assim tem função de sujeito. Então, ó, Mike decided to sell his car, o carro dele. Então, ele não precisou falar de novo, his car is better, o carro dele é melhor. Ele só falou, o dele é melhor do que o da empresa. Tudo bem? Então, é isso. Pessoal, eu vou deixar alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus!